Na lançada, meu capô abriu. Assim que você saiu? Quando eu fui pra tirar, eu já acelerei de novo, já fui ver onde que eu ia olhar. Vi que tava olhando pela flechinha, eu ia começar no campeonato com 16 anos. Todo mundo assinou pra eu andar com Sério? 14 anos. Tem um ponto que é muito bom comentar. Você não pode dirigir na rua, né? Não. Ela não tem idade pra dirigir na rua, mas já disputa títulos contra pilotos 2 vezes mais velhos que ela. Essa é Valentina Piat. Com apenas 16 anos de idade, é a única menina do grid dos maiores campeonatos de drift do Brasil. E ela não tá só participando, tá subindo no pódio. Pra ser sincero, eu confiaria mais nela pilotando do que a maioria das pessoas que tem carteira por aí. Mesmo tão nova, já é inspiração pra muitas mulheres. E muito marmanjo também, tá? Com cabeça de gente grande e o pé pesado na pista, ela tá derrapando pra um futuro que ninguém vai conseguir frear. Então aperta o cinto porque hoje você vai conhecer o backstage da Valen, que é pura adrenalina. Dava 2 voltas, acabava o pneu. Fui tentar dar a terceira volta, estourou meu pneu e eu continuei até. Fazer drift com a roda estourada é loucura, no ar. Na primeira etapa do campeonato ano passado, eu fiquei em 4º lugar, que na real era pra eu ficar em 2º ou 1º, só que por erro dos juízes. Drift é uma categoria que você sente que você consegue viver do drift? E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast mais diferenciado do Brasil. Vocês já estão percebendo o cenário diferente. Eu sou o Igor e sejam bem-vindos a mais um Backstage. E hoje eu estou aqui com a Valentina. Valentina, muito obrigado por ter me recebido no seu carro na sua cidade. Pô, demais, É? hein? Tô muito feliz de estar aqui Pô. com você. Tô me sentindo literalmente em casa, como a gente ficou, então. A gente tá do lado da sua casa, né? Eu descobri hoje que você é de Floripa. Exato. Exato, nasceu Só lá. que aqui é meio que uma segunda Segunda casa, pra né? mim, se não for a primeira. Porque eu não E- sei se eu vivo mais aqui ou em casa mesmo. Aqui é a pista que você normalmente treina. Exatamente, Todo- onde tudo começou. Onde tudo começou. Então a gente vai começar nessa história. Queria dizer também que eu sou muito feliz de ter você também como uma das embaixadoras NG. É demais, Já tá com hein? bonezinho Isso e tudo. aí, aí, ó. E pra quem não sabe, tem uma skin da Valen lá na NG também. Que tem esse carrinho aqui que, inclusive, eu vou mudar o meu Muito pra style. sua skin. É mesmo? É, porque Pô. eu preferi esse desenho aqui que o meu Muito style, né? cagado aqui. Mas vamos lá. Vamos explicar, porque pra galera entender, eu já falei na intro, mas você tem apenas 16 anos. Isso mesmo. E já é uma gigante do drift. Eu preciso entender como é que você começou, porque você tá com 16 e já tá assim no drift. Com quantos anos você começou a andar de Eu drift? comecei com 11 anos. E como é que é? Tipo, 11 anos e você começa a andar de drift? Então, Explica. é que assim, meu pai sempre foi envolvido no meio do automobilismo, então eu cresci no meio. Com 5, 6 anos, eu ganhei minha primeira motinha. Com 6 anos de idade. Eu acho que 5. Tava 5 ou 6, é por ali. Tava ainda aprendendo Ainda a falar e exatamente. ganhou a motinha. Exatamente. E aí? Só que o meu pai, ele sempre foi envolvido mais no meio da moto, no meio do automobilismo. Ele tinha um carro, um bug de arrancada, tinha 700 cavalos, mas ele era mais da moto, Da assim. moto. Sempre foi mais apaixonado na moto. Então eu comecei na moto. Eu comecei a fazer a trilha com o pai e tal. Só que na época ainda era pequenininha pra mim a moto. Era Aham. pequena não, era grande. Hoje pra mim é pequena. Mas a primeira vez que eu fui andar com ela, assim, quando eu fui até parar, eu caí pro lado porque não alcançava. Mas enfim, fui pegando jeito, fui crescendo, fui andando de trilha com o pai, os amigos dele. Trilha mesmo off-road, assim. Aham, ia com ele e os amigos, assim. Você com 6, 7 anos, andando de bem motinha. novinha, bem novinha. Nossa, curtia demais. Aham. Eu tava tudo dentro. O pai falava, bora? Eu falava, bora? Tô lá já. Irado. E aí, fui andando, depois comecei a andar de supermotard aqui no Speedway mesmo. Eu andava na pista de baixo. Ali, ó. Tem uma galera andando de moto até hoje. Agora tá rolando moto. Tá né? rolando moto. Teve kart quando a gente chegou. Exato. Tá. Aí você começou a andar aqui já com o quê? 7 anos? Eu acho que por aí, 7, 8 8 anos, anos, comecei a tá. andar de supermotard aí. E aí, eu estava andando mais profissionalzinha, assim. E eu ia seguir pro rumo da moto. Que era É? algo que, tocava muito no meu coração. Eu gostava muito, muito, Caraca, muito. Tava até aprendendo a arrastar o joelho no chão e tal. Que irado. Já tava arrastando o joelho no chão, era louca, assim. Irado. E aí tá. E aí, quando eu fiz 10 anos, eu tava andando na pista de baixo ali. Aham. E o Bruno Barro começou a fazer drift aqui na pista de cima. Que é onde a gente tá. Onde a gente tá gravando. Que loucura, eu não sabia que é tão histórico esse lugar aqui. Exatamente, é muito. Foi onde tudo começou. Aham. E aí eu parei e fiquei olhando, chamou atenção, né? Porque imagina, Uhum. um carro todo colorido do Bruno e fazendo drift. Drift aqui. Meu Deus, pirei assim, né? E aí eu parei e fiquei olhando, logo depois o pai parou. Eu falei, pai, é isso que eu quero pra minha vida. Eu tinha acabado de fazer 10 anos. Caraca, que irado. E aí? E eu já sabia dirigir, eu tinha aprendido a dirigir carro automático com 7 e manual com 9. Você tinha aprendido a dirigir carro manual com 9 anos de idade. Aham. Que Só loucura. que o pai, ele nunca me ensinou, sabia? Eu sempre observei ele. Você aprendeu, tipo... como é que quando foi eu- a primeira vez que você dirigiu um manual? Quando eu peguei, assim, foi meio que de primeira, assim.
Como eu observava Aham. muito, foi algo mais tranquilo pra mim quando eu andei. Caraca, aí você entrou no carro, mas você nem conseguia alcançar direito. Não, era almofada, era 2, 3 almofadas. Caraca. E aí, com 10 anos, eu fiz cavalinho de pau pela primeira vez com a Saveiro do pai. Se tu quiser, eu posso procurar uns Você vídeos tem pra esses ti. vídeos? Eu tenho, A gente vai colocando aqui conforme for rolando. coloca. E aí, comecei com 10 anos Caraca, fazendo eu não tô cavalinho de conseguindo pau. imaginar você piquititita com 10 anos dando cavalo de pau com carro. Tinha nem força pra puxar, o pai me ajudava. Tipo, eu ia puxar, e aí o pai dava mais aquela puxadinha. Mas ele que porque... meio que te ensinou, tipo, a dar o cavalinho de pau, vai lá, faz assim e tal. ele falava, Exato, porque, né, eu era muito nova. 10 anos. Imagina, 10 anos. É. Aí tá. E aí, com 11 anos, o pai comprou uma BM pra mim. Só que, calma, antes disso, quando eu descobri o drift, aqui no Speedway, cheguei em casa, já fui pesquisar tudo sobre drift, já vi quem era campeão brasileiro, já entrei em contato com quem dava aula, com o Márcio Cabeça, sem o pai Caraca. saber. Eu É. falei, oi, tudo bem, não sei o quê, quero Manda aprender a fazer mensagem. drift. E aí eu fiquei uma semana conversando com ele, depois o Cabeça entrou em contato com o pai, falando Aham. que eu tava conversando com ele. E aí o pai perguntou como é que funcionava e tal. E aí ele falou que eu só podia começar com uns 15, 16 anos. Porque imagina, eu tinha 10 anos. caraca. Eu era muito nova. Aham. E aí o pai ficou, pô, quando ela tiver 15, 16 anos, nem vai lembrar, assim, né? Sim. Pô, É imagina, uma muito parada tempo. que ela tá querendo agora. Exato. E aí tá. E aí eu e o pai, a gente foi indo atrás, ele comprou um kart pra mim, comecei a andar de kart pra pegar bem a mão do volante Aham. e tal. E aí me encarnei, assim, com 11 anos o pai comprou uma BM pra mim, uma 530. Daí eu comecei a andar bastante com ela aqui na pista, sem fazer drift, trocando a marcha, acelerando, reduzindo. Mas você dava aqui? Aham, aqui na Qual- pistinha de cima mesmo. É? E aí, com 11 anos, o pai mandou mensagem pro Cabeça falando, ó, ela tá pronta. O Cabeça ficou, tipo, como assim ela tá pronta? E aí Ele não falou mais nada desde que você mandou a mensagem. Aí um ano se passou, do nada ele falou, ela tá pronta a pra... gente foi mantendo contato Aham. e tal, vindo nos eventos de drift que tinha. Aproveitei, Caraca, né? com piquititita. Você tem esse conteúdo dessa época Tenho, gravado? aham. Tem o primeiro vídeo no meu canal também, bem piturruxa. Eu falando, fala galera, tipo, toda travada, assim, sabe? Primeiro Irado. vídeo. Fala galera, sou a Valentina Pias, estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Então você oficialmente entrou então com 11 anos de idade no drift. Com 11 anos. Aí ele começou a te dar aula. É, o primeiro dia de aula eu já tava sozinha dentro do carro. Caraca. Peguei muito rápido, muito rápido. Você era muito pequena, cara. Tô tentando imaginar Imagina, isso. 11 11 anos. anos era, pô. Com a almofada tudo ainda, o banquinho todo pra frente. E aí? assim. Aí você tava com 11 anos, começou a treinar drift, e aí você já começou a ir pra campeonato? Não. Nada. E era mais você brincando. Então, exato, era mais brincadeira mesmo. Eu tinha uma BMzinha, só que a BM era muito fraca. Então eu andava mais com ela no molhado, até por conta que eu sempre fui Entendi. muito fã do Ayrton Senna. E aí o Ayrton Olha, Senna treinava na chuva. chuva direto, e chovia, eu falava, pai, É agora. vamos pra pista, bora Aham. treinar. E era naquela época da online, sabe? Então Aham. eu fazia aula, às vezes, até aqui na pista mesmo. Caraca. E aí terminava a aula, eu ia direto pra... Então era na época da pandemia. Isso, aham. Caraca, 2020 ali. 2020. Uhum. E aí onde que você começou a entrar mais, vamos dizer assim, pro profissional? Você tava até aí treinando, era algo que você curtia, mas você não tava competindo, né? Foi um ano eu andando com a BM, aspiradinha Aham. bem fraquinha. Andava às vezes no seco com ela, só que era bem mais difícil. Pois Explica pra quem não tem contexto de drift, por que é mais difícil? Porque tem gente que não vai entender. É porque um carro mais fraco é muito mais difícil dele sair de lado, sabe? Isso. Ele continuar sempre distracionando, sempre de lado. Então, é muito mais fácil você ter um carro Com mais forte, mais potência. ele vai empurrar mais o carro e Exatamente. você solta mais. E aí, depois de um ano, eu fui pra um Zetinho, o Faísca. 350Z, É, isso? isso mesmo. Boa. Só que a galera conhece ele mais como Faísca do que como Você dava Missão nome pro seu 350Z. Exatamente. O nome desse aqui é Trovão, que a gente Trovão. tá aqui. Tem Só um que- motivo específico porque é trovão? Então, o Faísca tinha por conta do cavalo do Beto Carreiro. Sério? Aham. E o Trovão, Faísca, Trovão, sabe? Entendi, Tipo, tem alguma junção É, ali, tem uma junção ali, sabe? Tipo, Faísquinha, Trovão, sabe? Pô, mais potente. É, mais potente, entendeu? Aham. E aí, onde que a gente ia parar? Quando você começou a meio que entrar pro lado de competição, aí você trocou de carro, É, eu troquei de carro e aí eu comecei a andar com o Zetinho. O Zetinho já era mais potente, assim, já era um carro mais forte. Só que só podia começar no campeonato com 16 anos. De novo, problema da idade. E aí a gente nossa, não, quero andar. E os pilotos super concordaram, pô, tá andando bem. E aí eles fizeram tudo baixo assinado, todo mundo assinou pra eu andar com Sério? 14 anos. Os pilotos da própria organização te Aham. falaram, pô, vamos deixar ela correr. E aí abaixaram 16 pra 14.
Caraca. E aí foi 2023, onde eu fui pra iniciar o Campeonato Brasileiro. Só que, quando eu fui pra começar o Campeonato Brasileiro, eu rompi 2 ligamentos do pé 2 semanas antes do campeonato. Como? Dirigindo? Não, Ah, adivinha, jogando bola. jogando bola. Sempre assim, né? Sempre Todo jogando mundo bola. se ferra jogando bola. Sempre. É o esporte mais perigoso. Você tá fazendo drift, Exato. cavalinho de palmas, o problema é jogar futebol. Exatamente. E aí? E aí eu fui mesmo assim. Foi mesmo assim com o pé? Foi. Eu falei, Errado. pai, primeira etapa, vambora, e é isso. E aí? E aí meu carro tinha quebrado também, acabou que quebrou. Putz. E na sexta-feira eu não tava conseguindo fazer a pista lá de Piracicaba. E todos os pilotos estavam achando que eu não tava acelerando. Até meu professor assim, pô, acelera, você não tá acelerando. Aham. Vai que tu consegue. E eu tava com o ligamento rompido também, Sim. imagina. Eu saía do carro e ia direto Gelo. pro gelo, assim, pra uma caixa de gelo, assim. Cara, E aí, não vai. E aí ficaram sexta noite toda mexendo no carro, viram que tava a canaleta do pistão quebrada. Em vez de eu estar andando com 6 cilindros, eu tava andando com 5. 5. E aí, muito mais fraco. Menos potência no motor. Meu carro tinha 280 cavalos, tava bem mais fraco, sabe? Uhum. Tava, sei lá, 240, 200, não sei. Mas Tava bem mais reduziu a fraco. potência do motor. E é uma pista que precisa de potência, Empurrar. sabe? E eu não tava conseguindo. Aí viram que o problema não era eu, era o carro. E mesmo assim eu fui. Foi. Eu Guerreira. consegui me classificar. E aí eu fui pra primeira batalha. Só que, meu, Então, boa, antes da gente continuar nessa história, eu acho que vai ter gente que não entende como é a Bruno competição de drift, né? Tipo assim, até quando você fala é corrida, é uma competição. Então tenta explicar pra galera, pensando que é alguém que nunca viu uma corrida de drift, como é que funciona esse mecanismo? Você falou que você classificou pra competir. Como é que é? então, Normalmente uma... o drift ele é muito técnico. Então, por exemplo, pra se classificar, tem as marcações na pista. Tem clipe interno, zona externa. E aí lá tu tem que passar o máximo possível Mais dentro perto. dessas zonas que tem dentro, que tem desenhado na pista. demarcado ali. Marcado. E aí tu tem que passar com a traseira toda, clipe interno passar com a frente toda. E fazer uma linha perfeita, uma linha fluida, um ângulo, estilo, sabe? E tem os juízes olhando isso, Isso aí. e dando nota. Cada detalhe. E aí tu se classifica. Vale, contando com todo... Com linha, ângulo, estilo, aí tem comprometimento, fluidez. Aí contando com tudo isso, fecha 100. Pra dar nota A pra nota cada final. coisa. E aí os 5 juízes, eles vão dando a nota e E discutindo. meio que cria esse balanço. Então é Exatamente. tudo baseado em nota, né? A competição. Exatamente. Aí você classificou porque você entrou numa nota que classificava pra competição. Exatamente. Aí você começa a competir entre duas pessoas, vira tipo um duelo. Aí é assim, aí o campeonato, eles fazem as chaves. Daí é quem foi melhor com o pior, melhor, sabe? Tipo, Aham, vai fazendo sim. esse negócio. Pega, sei lá, o top 1 com o último, sabe? Aham. E aí vai juntando, entendeu? Até fechar todos os Até duelos. fechar todas as chaves. Aí tá, daí beleza. Como é que é uma batalha? Uma batalha de drift não é quem chega primeiro ou quem faz o tempo mais baixo, que muita gente acha que é quem Sim. chega primeiro. Mas não é. Primeiro você vai na frente e depois você vai atrás. Quem tá na frente tem que fazer a volta perfeita. Como se fosse uma volta de qualify. É uma Aham. volta de qualify. Só que tu tem que tentar ir o mais rápido possível pro cara de trás não te alcançar. Entendi. E o cara de trás, ele tem que chegar o mais perto possível de você. Ele pode encostar em você, mas ele não pode, tipo, bater e atrapalhar o cara da frente. Ele pode Entendi. encostar sem atrapalhar, entendeu? Pra encostar sem atrapalhar também é um nível de precisão absurdo, Exato, né? é muito técnico, muito técnico. Transição é um balé, sabe? É Aham. muito perfeitinho, assim. E aí o cara que tá atrás tem que fazer a mesma linha do cara da frente e aproximar o máximo possível. E o cara de trás tem que fazer uma volta perfeita pro cara de trás conseguir perseguir Aham. e tentar caminhar o máximo possível. pro E aí cara de faz trás. um puxando e depois inverte. Exatamente. E é assim que funciona o duelo. Exatamente. E aí, quem fizer a melhor volta por exemplo, a volta. Dá um exemplo assim. Por exemplo, muitos Vai, exemplos. vai. Por exemplo, as 2 voltas de lead dos 2 pilotos foram muito parecidas. Lead pra galera entender é quando o Líder. cara tá na frente. Exatamente, liderança. E foi muito parecida. Só que quem tá atrás de chase, de perseguidor, Isso. Conseguiu colar mais no outro. um conseguiu colar mais e o outro afastou muito. Uma volta foi mais bonita que a outra. Então, se as 2 voltas de quem foi na frente foi muito Próximo. parecida, muito igual, O desempate eles, é na... o desempate vai ser a de chase. Eles vão Entendi. analisar pela de chase, entendeu?
Aham. Então, é isso. Aí elimina e aí vai andando as chaves até chegar no duelo final Exatamente. e acabar. Pô, bom, agora a galera entendeu como é o Entendeu. campeonato. Exato. E aí vamos voltar na tua história. Aí você se classificou na época lá, na sua primeira competição. O e aí, carro zoadaço. o carro zoado, o pé ferrado, e aí? Nossa, e aí eu fui mesmo assim, consegui me classificar. Aí eu fui batalhar com uma BMzinha que tinha 450 cavalos, 500 por aí. E eu com menos de 280 cavalos. Aí tá. Tava em desvantagem tripla já. Nossa, e eu com 14 anos, Aham. imagina, novinha. Você tava muito Primeira nervosa etapa, nessa época? muito. Porque era outra coisa, Sim. né? Eu só brincava, treinava. E tinha alguma outra menina ou era só homem? Só eu. Só eu no Além bagulho. de ser 14 anos, era só você de mulher. né? Imagina, é Caraca. tipo jogar uma isca no mar cheio de tubarão, Sim, tá ligado? sim. Tipo, absurdo. Loucura. E aí tá, foi mesmo assim. E teve uma volta de armap antes. E nessa volta de armap que teve antes, me deu crise de ansiedade. Minha terceira não encaixou, eu não consegui fazer a volta, assim. Era a única volta de armap que eu tinha. Aham. De aquecimento, assim. Antes da batalha. E aí eu fui lá pra pista de baixo, tirei o capacete do jeito que tava, que eu não conseguia respirar. E aí não sentia mais minha perna, não conseguia pisar nada. E Caraca. bom que era plano, assim, meu carro parou. Aham. E minha mão formigando, meus braços. E aí? Nervosaça, assim, não conseguia respirar. Até passou um cara do lado, assim, um carro do lado, perguntou se tava tudo bem. Eu, tipo, Aham. mal consegui responder, mas eu sou muito daquelas, não sou de falar, sabe? Eu gosto de Aham, guardar, se segura assim. pra você. É. E aí logo depois o pai veio, e eu não conseguindo respirar, ele veio com água. E aí tentando me acalmar. Ele falou, ó, vai lá guardar o carro e tal. Daí eu falei, tá, pera mais um pouco. Daí esperou mais uns 5, 10 minutos por aí, respirei. E aí o pai, tá, pronto, quer lá guardar o carro? Eu falei, não. Quero competir. Eu falei, o que é um pum pra quem já tá cagado, Entendi. entendeu? Vamos. Aí eu fui, faltava 5 minutos, assim, pra batalha. Fui mesmo assim, não consegui bem. Só que eu fiquei muito feliz que mesmo assim eu fui, sabe? Sim. Melhor do que, Absurdo. tipo... Cara, tinha acabado de me dar uma crise de ansiedade, sabe? Aham. Mesmo assim eu fui. E aí acabou que nesse ano deu um monte de problema no carro, a gente teve que trocar o motor. E aí o motor não adaptou. Eu fui andar só na última etapa. Aí na última etapa o carro não era meu. Mas enfim, foi um ano Sim, meio mas que... você tava entrando nesse mundo e eu acho que, tipo, o seu mindset, sua cabeça venceu todas as adversidades possíveis. Só e de você... ter falado, não, eu vou correr, eu acho Sim. que já foi algo muito bom pra mim, sabe? Aham. Então, esse ano meio que descartou, assim, não cheguei a andar mesmo no Campeonato Brasileiro. E ano passado foi quando eu comecei mesmo. De fato. Só que eu tava com um Z aspirado, um carro aspirado, que era um carro... Tenta explicar o que seria um aspirado pra galera tá. entender. Um carro aspirado é um carro mais fraco, assim, sabe? Um carro original. Então, meu carro não tinha muita força. Eu andava Aham. com gente que tinha... Por exemplo, eu comecei na Light, que é a categoria para iniciante. Normalmente, os carros da Light têm menos potência. Uhum. Só que os carros que eu competia contra tinham 450, 500 cavalos. E o meu tinha 280. Então, era muito diferente. Quase metade. Exato. E aí, chegou na primeira etapa do campeonato ano passado. Eu fiquei em 4º lugar, que na real era pra eu ficar em 2º ou 1º, só que por erro dos juízes... Isso que eu ia perguntar, como é uma competição de juízes, o quanto também isso não interfere, assim, às vezes do juiz, não vou dizer julgar errado, mas não ser tão assertivo nessa pontuação. E acaba que em todos os esportes tem Sim, esse... exato, quando- o surf também, que é um Tem de muito, pontuação e tal. exatamente. Então, acabou que, como não podia drone, e é muito importante o drone para os juízes verem de cima, eles não conseguiram ver o cara dropando com 3 rodas para fora da linha. E quando dropa com 3 rodas para fora da linha, você zera a volta. E eu tava total na vantagem, né? Aham. E aí eles não viram, só que na live, que é diferente pra eles, o vídeo que aparece pra eles é diferente da live. E na live deu pra ver, galera tudo mandando print pra mim, foram no nosso box, a gente foi ver. Acabou que demorou. E eles não arrumaram? Arrumaram, mas teve que refazer a volta, só que aí, pô, o cara tinha 450 cavalos. E foi o cara que eu competi pela primeira vez lá atrás. Exatamente. E aí o cara não aceitou também, demorou. Caraca. Enfim. E aí, mas eu fiquei feliz, Pô, sabe? mas isso é maneiro de você mostrar, tipo... Eu nem ia imaginar isso, que de fato tem uma diferença muito grande de avaliar a volta com um drone de cima vendo a pista do que eles de baixo, assim, vendo de uma outra É que eles perspectiva. conseguem ver a linha certinha da pista, tudo certo, assim. Então isso foi o seu ano passado. É, ano Você passado, começou. primeira etapa. Mas eu gostei muito, assim, porque era, pô,
o carro mais fraco e a única mulher. Sim. E ter conseguido chegar no pódio. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Irado. E aí vamos chegar nesse ano que eu já sei que começou com o pé direito um final de semana histórico. Foi agora, né? Semana passada. Exatamente. O episódio tá sendo um pouco mais pra frente, mas pra galera saber, foi dia 22 e 23 de março agora, né? E aí, conta aí, BH... Cara, foi surreal o final de semana, hein? Explica o que foi o evento. Então, o evento é um campeonato brasileiro de drift, onde corre os melhores pilotos do Brasil, a galera toda corre lá. E esse ano tava sendo diferente, não tava mais separado a Light e a Pro. Ano passado a Light andava só o pessoal da Light e a Pro andava só o pessoal da Pro. Esse ano tava andando todo mundo junto e tinha a categoria Hulk e a Master junto. Só que todo mundo andando junto. Uhum. Então, esse ano se chama Hulk, o nome. E aí, dependendo da classificação dos pilotos da Hulk, ficava nas posições. Por exemplo, se eu ficasse em primeiro lugar na Pro, que é o total, eu ia ficar em primeiro lugar na Hulk também, entendeu? Entendi. E a Master é pra cima de 40. Tem uns pilotos mais velhos, assim. E aí tá. E aí começou já esse final de semana. E essa pista aí abriu o capô meu ano passado. Então, essa história pra mim, eu vi esse teu vídeo e você tem que explicar. Vamos voltar então no tempo. Nessa pista, um dia você foi correr nela e explica como é que aconteceu isso do capô. Então, meu carro, nesse final de semana, ele não chegou na sexta do treino, quebrou a cegonha. E o meu carro e mais 4 carros não conseguiram treinar na sexta. E aí, no sábado de manhã, eles liberaram 3 voltas e mais uma de armap. E aí tá, só que não é em 4 voltas que tu vai pegar a pista. Entender a pista. Exatamente. E o meu pai até achou que eu não ia descer, porque vendo em vídeo aquela pista é uma coisa, mas pessoalmente tu vê assim, decidão. É íngreme pra caramba. Muito íngreme. Aí tá. Aí fui, me classifiquei no sábado. Desceu, beleza. mesmo seu pai achando que você não ia descer, foi. Não, a primeira volta eu já fui fazendo drift. Caraca, nem reconheceu a pista. Não, nem cheguei, só fui. E aí tá. E aí, quando eu fui correr no domingo, eu caí na chave com meu amigo, que ele era campeão brasileiro da Light do ano retrasado. E ele foi campeão da Pro ano passado também, Qual campeão o nome brasileiro, dele? Lucas Medeiros. E aí tá. Aí eu fui correr com ele e o meu mecânico, meu carro tava esquentando muito esse final de semana. E meu mecânico tava abrindo toda hora e fechando o capô. Tava esquentando muito. E aí na hora, não, é tua hora, tem que ir. E aí ele fechou e ele não colocou as presilhinhas. E na hora de ir, os caras também, eles sempre olham antes. E eles não olharam também. E aí tá. Quando foi, na hora da batalha, na lançada, meu capô abriu. Assim que você saiu? E aí, quando abriu, eu fui pra tirar o pé do acelerador. Aí quando eu fui pra tirar, eu já acelerei de novo, já fui ver onde que eu ia olhar. Vi que dava a olhar pela frechinha, fui olhando pela frechinha. E como meu carro era um carro fraco, um carro muito inferior à pista, eu não consegui olhar do lado, porque eu não podia dar muito ângulo. Eu tinha que dar o menos de ângulo possível pro meu carro caminhar, porque ele não tinha força. Então eu fui olhando... Pela fresta, pra galera entender. Vai estar, tipo, a gente colocando o vídeo também, mas a fresta que aparece entre o carro... Não era muito, era curtinho. E aí você fez a volta inteira, completa, com o capô aberto. Louca, né? Que isso, cara? Isso é uma mitagem. Exato. Não, e ninguém, esse final de semana, ninguém mais soube quem ganhou, quem não ganhou. Eles só comentavam disso. Nossa. E meu pai, a galera até falou que parecia um estádio de futebol, a galera. Sabe? Fez aquele loucura, Caraca, muito irado. Daí eu fui pra esse campeonato agora, esse final de semana que passou. Que era na mesma pista. Exatamente, eu já fui, meu Deus, vou ter que descer de ré lá, né? Porque, meu Deus, desci de capô aberto, vou ter que descer de ré agora. É o mínimo que esperam. Mas tá. E aí, sexta, eu dei 2 voltas. Quando eu fui dar a terceira, meu carro quebrou. E aí, eles passaram das 5 às 6... das 5 a 1 da manhã, soldando o câmbio do meu carro. Das 5 da tarde a 1 da manhã. Das 5 da tarde a 1 da manhã, soldando meu carro. Porque tinha dado... No câmbio, ele tinha... Como é que eu posso falar? Um monte de rachadura, assim, no meu câmbio, sabe? E o cara ficou soldando das 5 da tarde até 1 da manhã. E eu fui pro hotel, meu pai ficou lá. Ele até dormiu 1 hora e pouco só, até de sexta, assim, de madrugada até outro dia. Teu pai também é um guerreiro Nossa, contigo, né? demais. Meu pai apoia muito, sabe? É absurdo. Muito irado. E aí, tá, demorei pra dormir. Acordei até 2 vezes de madrugada falando, bora, tocou o alarme já, vamos levantar. Vamos, mãe, levanta. Caraca, E, tipo, nem tinha tocado. Imagina se não tava ansiosa, né? E aí tá. Só que antes de dormir eu tinha feito um devocional. E foi um devocional que mexeu muito comigo, que era muito, tipo... Era pra mim o devocional, não tinha outro.
Era falando que nem sempre vai ser só uma reta, mas vai ter curvas na reta, sabe? Caraca, Já associei ao que drift loucura. também, Sim, né? sim. Que nem sempre vai ser uma reta perfeita, mas vai ter curvas nessa reta. E a gente vai ter que aprender a passar por ela, sabe? Aham. Só que Jesus, ele sempre vai estar ali com a gente, sabe? Então foi algo que me tocou muito e eu dormi mais tranquila. Tava ansiosa, Entendi. mas eu dormi mais tranquila. E aí acordei no outro dia, já mais tranquila, mais ansiosa, indo pro Mega. No carro, a gente foi fazer outro devocional. Cara, não tinha outro devocional mais perfeito que aquele. O título já era Força e Coragem para Perseguir em Frente. Se quiser ler aqui, vai ficar muito grande. Não, né? pode ler. Pode ler? Você tem aí fácil? Tem. O título, o devocional. Coragem para seguir em frente. Já começa aí, Sim. né? Porque nem sabia se realmente ia dar certo lá com o carro. Ele podia simplesmente quebrar. Quebrar. Tipo, ele ficou pronto, mas não tinha certeza, Não tinha assim. testado o carro, não tinha feito Exato. nada. Pô, imagina, 1h da manhã ele ficou pronto. Aí tá, ó. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você foi Olha isso, sentindo. olha isso. A vida nos desafia constantemente a dar passos de fé, mesmo quando não sabemos exatamente o que nos espera. Antes de grandes desafios, é natural que a ansiedade tente nos fazer duvidar, mas Deus nos convida a confiar. Ele nos lembra que não estamos sozinhos e que sua presença nos fortalece. Josué recebeu a missão de avançar para uma nova terra. Era algo grande, incerto e desafiador, mas Deus lhe garantiu: seja forte e corajoso, pois eu lhe estarei com você. Hoje essa promessa continua valendo. Deus nos capacita para cada etapa da jornada, nos dá força para enfrentar desafios e nos ensinar que a verdadeira vitória está na fé e na perseverança. Que possamos seguir adiante com confiança, sabendo que Ele já preparou o caminho. Caraca, e Mano, você tava chegando na Eu pista. tava chegando na pista, tipo, pô, absurdo, sabe? Absurdo. Era pra mim, sabe? Eu precisava Aham. escutar isso. E, aí, E tu foi depois, tranquilaça. cara, pô. depois desse devocional, fiquei positiva, vai dar certo, já deu, Jesus tá aqui no banco junto comigo, antes de andar, porque eu não sabia se eles iam liberar direto o Airmap ou se ia ser só uma volta, porque normalmente é só uma volta de Airmap, de Só usa aquecimento. uma volta pra aquecer, e aí vai na fé. Exatamente. E eles liberaram mais. Só que eu ainda fui depois porque a mãe, sem querer, levou minha luva. E aí acabou que a gente descobriu que era que podia dar mais voltas. Aham. Ela foi comprar comida pra gente, levou a luva sem querer. Meu Deus. E aí eu peguei a luva do meu professor. Imagina, minha mão é Aham. pequenininha e a luva do Sato ficou tipo gigante. Enfim, fui mesmo assim muito positiva, muito tranquila. E eu fico muito nervosa, tenho essas ansiedades assim, Aham. né? Acho que deu até pra ver quando eu falei no começo do vídeo, mais ou menos, lá, da minha primeira etapa, Sim, né? sim, Meu sim. Deus, fiquei muito nervosa lá. Mas enfim, fui muito mais tranquila, sabe? Jesus me acalmou. E antes de entrar na pista, eu falei: Jesus, esteja no controle dos meus braços, dos meus pés, sabe? Pra que não seja apenas eu controlando, mas que ele também esteja ali, sabe? E aí, beleza, fui, dei 2 voltas, foi indo, consegui fazer bem profundo, só na lançada e na última curva eu não consegui fazer tão profundo onde eu falei que as Quando marcações. você fala profundo, é conseguir chegar lá no fundo da marcação. Nas marcações, Entendi. exatamente. A lançada eu não tinha conseguido fazer e nem lá na última zona externa. Só o clipe interno, que vai da zona externa pro clipe interno. E daí termina. E aí eu não tava conseguindo fazer. Aí tá, quando eu fui dar minha terceira volta, lancei o carro. Quando eu fui fazer a transição, o volante voltou muito rápido e a luva, como tava grande, escorregou assim, sabe? Uhum. E eu não consegui segurar o volante. E aí? E aí vai aparecer o vídeo aí, mas eu bati, sabe? Só que não estragou, graças a Deus. Só destruiu meu para-choque. Mas, sabe? Aham. Tipo, eu ainda consegui consertar o carro ali, voltar certinho pra não bater mais. Mas E aí? foi algo que me pegou, né? Pré... E logo depois era o Qualify, Sim, né? pré-corrida. Chama corrida ou competição? Competição. Competição, É, né? competição. No drift você não chama de Campeonato. corrida. Porque corrida é mais quem chega na frente, Exato, né? perfeito. E aí, beleza. E aí eu fiquei meio assim, né? Aí fiz minha oração, tudo certinho. E eu, o que eu vou fazer se eu não tô conseguindo lançar o carro na primeira caixa, que a gente chama de caixa pra chegar para entrar tudo certinho no Uhum. carro, sabe? Pra aproximar o máximo possível dentro dessa caixa. Eu não tava conseguindo fazer aí. E nem na última volta lá, não tava conseguindo preencher ela toda.
E aí, o que eu vou fazer? Fiquei treinando na cabeça. Fechou o olho. Primeira. Sabe, eu fiquei treinando na cabeça. Só que eu não tinha muito visual da pista com o carro novo, porque eu tinha andado muito pouco. Pouco. Então, nossa, forçava muito a minha cabeça, sabe, pra lembrar das cenas. É que você faz muitas leituras da pista, né? Você Até fecha o olho e... uma coisa que eu não tenho é dor de cabeça. Zero, nunca tenho. E esse dia eu fiquei com muita dor de cabeça até no final do dia. E eu acredito até que seja porque eu fiquei forçando muita cabeça pra lembrar disso, né? Uhum. Mas enfim, fui aperfeiçoando as voltas, fui conseguindo preencher onde não tava conseguindo preencher. E foi indo treinando. Quando chegou na hora do qualify, tava preparada, solta, tranquila. E eu já fui a pista toda pensando lá embaixo, que era a parte mais difícil. Uhum. Que era uma reta que tu tinha que esticar bem o carro. Lá tu chega uns 140 por hora. Que isso? Não tinha ideia que era tão rápido. Mano, é muito rápido, muito rápido. É louco, Não tinha assim. ideia. E você, tipo assim, também não tem um simulador pra treinar a pista, nada? Eu tenho, só que a Tem? gente mudou de AP e não Aham. deu tempo de montar ainda, porque a gente tava, tipo, fora, assim, viajando muito. Sim. Desde dezembro fora de casa. Então não deu tempo de montar e não montar. consegui treinar no simulador também. Entendi. Aí tá. Aí fui. E aí eu lancei e eu consegui pegar um pouco da caixa, não toda. Aí foi indo, fiz tudo perfeitinho. Chegou lá embaixo, nossa, fiz perfeito, peguei a caixa Acertou. toda. Parecia que eu já tinha feito antes, sabe? Aham. Nossa. Aí, se quiser até colocar o videozinho A gente vai dentro do colocando. carro depois, a minha perna tava assim, ó, tipo, eu não consigo imitar, mas tava tremendo Tremendo. muito, adrenalina mil, sabe? E aí veio meu professor já com o olho cheio de lágrimas, Caraca, tipo, tu conseguiu. irado. Ele ficou estourando de felicidade. Porque imagina, eu tinha dado 4 voltas Sim, e não deu consegui pra fazer treinar. aquilo. Foi só sua visualização mental que você ficou ali Exatamente. treinando. É igual moto. Moto, Fórmula 1 também a galera faz muito, Aham. sabe? Moto, não sei se tu já viu Já aqueles vi vídeos da o galera cara fica fazendo. de olho fechado, sentindo, Aham. né? E aí, consegui me qualificar, foi 69 minha nota. Pra quem tinha dado 4 voltas, É bom. cara, eu senti muito bom. A gente achou até que ia ser uma nota maior, mas tranquilo. Tudo bem. É que como foi as primeiras voltas, eles pegam mais pesado para as primeiras voltas e depois eles vão aliviando a nota, Entendi, sabe? vai ficando mais tranquilo. É, mais tranquilo, porque no começo eles são mais... Como é que fala? Não incisivos, Não entendi. Tu A galera entendeu. Enfim. E aí, tá. Aí foi isso. Aí tinha a volta de repescagem, que aí tu fazia a volta de qualify de novo. E aí tá, tirei 7,7. Daí já melhorei, já consegui fazer uma lançada melhor. Só lá embaixo que eu não consegui pegar tudo, mas eu peguei tipo a metade lá. Aham. Só que, pô, pouquíssimas voltas e eu consegui fazer super bem. Aí foi 7,7 minha nota. Só que assim, só passam 24 para as batalhas. 24 pilotos. De quantos que estavam lá? Estavam quase 50 pilotos andando. Então metade vai embora pra casa. Exatamente. Só que esse ano tava sendo diferente. Pra quem não conseguisse passar dos 24, aí tinha a repescagem, né? Uhum. Que aí quem conseguisse passar entre os 8 ia pra esses 24, fechava 32. Entendeu? Então passavam 32. E aí, exatamente. E aí só passava 24, ia pra repescagem, só que quem ficava dos 8 ali pra baixo ia competir com os 8 pra cima com os melhores, né? Então é mais difícil, assim, vamos dizer. E aí, enfim. E aí eu passei, né? Eu passei, consegui ficar entre os 24, fiquei em entre os 18ª. Consegui ficar entre 18ª, fiquei muito feliz, porque, pô, mal tinha andado com o carro. Uhum. Muito feliz mesmo, assim. Só que eu me cobro muito. Eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei, pô, poderia ter ido melhor. Mas. Não, mas classificou, tá bom. Exatamente, tá ótimo. E Aí tá. Aí a minha chave. Daí teve as pré-batalhas e tal, que foi pra quem não passou. Porque pra não ir embora direto pra casa, esse ano eles fizeram assim, pelo menos ter batalha. Pra quem não passou, fazer as batalhas, entendeu? Então quem não passou fazia batalha entre si. As pré-batalhas. Aí fazer as pré-batalhas pra quem não passou, só pra não eu ir pra casa sem fazer drift, sem fazer batalha, né? Aí tá. Fui pro domingo. Minha chave era com um amigo meu, o Lucas Rezende. E aí, pô, a gente ficou baita chateado. A gente ficou, pô, maninho, vou ir contigo. Ele ficou, maninho, nossa, é o piloto que eu mais gosto no grid. E só pra entender, de idade, quantos anos tem seu amigo? Ele tem, acho que uns 26, não sei. Então, além de você ser mulher, você era mais nova do grid. Então, mas tem eu e o Lucas. O Lucas tem 15, eu tenho 16.
E depois de vocês dois, quem? Aí já tem uma galera de o 18? Lucas Medeiros, tem... Não sei se ele já fez 17. 16 ou 17, aí depois é 19, 20, 40, 40 e poucos, 20 e poucos, 30 e poucos. Entendi. E tem uma galera que tá 20 e poucos anos no drift. Então você tava competindo com esse seu amigo que tem 26 anos, mais ou menos. Exatamente. E ele tava andando muito final de semana. E o coach dele, pra mim, é o melhor piloto de drift do Brasil. Galera, quem conhece de drift conhece o Diego Iga. E o coach dele era o Diego Iga. Imagina, pô, E vai aí, pedir um aí você coach. fica mais tensa. E Quando... mais tensa, né? E eu sou maior fã do cara. Uhum. Aí, enfim, daí a gente ficou mó chateado, mas tá, vamos embora. Então, E aí chegou domingo, cheguei tranquila assim também, fiz meu devocional, foi tudo certo, tudo tranquilo. Aí eu fui lá no box dele, né, tirar um pouco onda assim com ele. uhum. E aí eu cheguei, pô, vai perder, hein? Nossa, eu vou dar na tua porta, porque, né, tem que Sim, dar uma... tem que o jogo psicológico Exatamente, tem que entrar, tem que pô, entrar. tem que entrar, não é só... Ainda mais como é um carro novo, eu não tenho ainda as maldades com o carro. Uhum. Porque pra competir com os caras tudo, tem que ter maldade no meio, no drift em si. Uhum. Só que como eu andava Maldade com... você diz é tipo entender o carro bem pra... O que Não que é nem seria? isso, é tipo ter a maldade na pista pra conseguir... Como é que eu posso explicar isso? Tipo, Encaixar em certos pontos. por exemplo, é muito fácil tu só pilotar, mas a galera tem uma maldadezinha, tipo, em tirar antes, fazer a transição mais rápida, sabe? Entendi. Pra meio que atrapalhar, Pra vamos dificultar dizer. o jogo do É, outro. exatamente. Só que não pode ser algo que atrapalha, A ponto de que você tinha falado, né? Que empurra ou algo assim. exatamente, que é algo que os juízes vê e fala, não, Aham. ele que errou, ele atrapalhou, Entendi. sabe? Então, você tem que ter uma maldadezinha quando você anda com Ele os caras. atrasa a freada pra, tipo, você talvez fazer a cagada Exatamente. de acertar ele. Enfim, eu não tinha ainda muito essa maldadezinha, porque o carro é novo também. Aham. Eu mal andei com esse carro. E domingo ia ser a primeira vez que eu ia batalhar com o carro. Eu não tinha Caraca. feito batalhando com o carro novo. Ah, teve até o warm-up antes das batalhas de eu batalhar com o Lucas. E aí, minha primeira volta eu fui bem, a segunda eu consegui colar no cara já. Fiquei muito feliz. O warm-up você já faz meio que um duelo, só que não é com quem você vai competir. É, isso? exato. É quem tiver ali, sabe? Aham. E aí, já aproveitei, dei umas voltas, né, pra ver como é que era. Aí tá, fui bem. E aí, antes de batalhar, eu cheguei lá no box dele e falei, pô, onde que é pra marcar? Ah, aí, dá pra marcar nessa porta aqui Aham. e tal. Daí eu cheguei assim nele. Pô, é feio PT pra mulher, né? Ainda mais novinha assim. Caraca, Pô, é feio. entrou na cabeça e dele. querendo ou não, pô, dá um frio na Sim, barriga, né? sim. Tipo, pô, querendo ou não, o cara não vai querer perder pra Exato, mulher, você sabe? entrou no Ainda mais psicológico novinha, dele. ainda mais novinha. Aí cheguei e falei assim e tal. E aí fomos. E aí eu fiquei do ladinho dele, aí segurando, porque lá é morro, né? Antes de sair com o carro. Aí fiquei segurando assim e acelerando assim o carro. Pra dar só pra ele ouvir o barulhinho. Então, tu teve a malícia, Ah, teve a eu malícia. tenho. Ah, tem que ter uma carta Tá na certo, manga, tá né? certo. Aí tá, daí eu fui pra batalhar com ele. Quando eu lancei perfeitinho atrás dele. Quando eu fui fazer a transição, eu fui muito sede ao pote, sabe? Entendi. E a galera tava todo mundo falando que ele tava muito rápido, que ele era mais rápido da pista e tal. E eu fiquei, pô, eu tenho que colar nele, né? Mas minha lançada foi perfeita ali. Quando eu fui fazer a transição, eu fiz a transição muito antecipada. Então eu fui, em vez de eu ficar aqui nele, eu fui pra dentro, sabe? Só que não, o certo é estar aqui. Tá Se eu vou pra dentro, eu atrapalho, eu venho na frente dele, sabe? Aham. Não que eu vim na frente dele, eu ainda consegui segurar um pouco o carro. Enfim, e acabou que por esse erro eu perdi, sabe? Se eu não tivesse ido tão a sede ao pote, às vezes eu poderia ter ganho, sabe? Aham. E a minha volta de lead foi perfeita, assim, foi incrível pra ele conseguir perseguir. E acabou que a gente até descobriu que eu tava fazendo 1 segundo mais baixo que ele. Eu tava sendo mais rápida. Uhum. Se eu não era a primeira mais rápida, eu era a segunda mais rápida da pista, ó. Caraca. Exatamente. nesse nível. E ter andado tão pouco, né? Aham. É porque eu tava acelerando, por exemplo. Muita galera segura muito no freio de mão. Por exemplo, não dá só um toque, assim, e já acelera. A galera deixa derrapar muito no freio de mão. Muito. E isso freia muito, né? Segura Segura o muito o carro. E aí, não. Eu tava dando muito ângulo. E quando você dá muito ângulo, acaba que freia. Ajuda a frear. Já O foi ângulo, automático. tu freia no ângulo, sabe? Sim. Então, eu tava dando só um toquezinho, assim, só pra desencargo de consciência. Porque eu poderia não colocar puxar o freio de mão. E eu já no ângulo acelerando. Então, isso me ajudava Fazia a você ser fazer mais rápida rápido. também. E a minha transição tava rápida. Então, tipo, eu fiquei, pô, se eu tivesse andado mais, eu acho que eu iria muito
acho que eu iria melhor, sabe? Aham. Mas pelo pouco que eu andei e tal, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E graças à minha classificatória, eu fiquei em segundo lugar na Hulk, Pô, na categoria Hulk. Porque que tinham teve... quantos na categoria Hulk? Bah, eu não sei de cabeça agora, mas eu acho que é uns 12 por aí. Os 12 você ficou em segundo lugar. Exatamente, Lembrando é por que é aí. todo Mas mundo eu acho que é um homem. pouquinho mais. Não lembro agora de cabeça. Mas tudo homem, eu de mulher. E Então, graças à eu minha tenho essa pergunta classificatória. pra entender a sua cabeça. Como é que você se vê nesse cenário que desde pequenininha, quer dizer, você ainda é pequena, você tá com 16 anos, mas você tá num ambiente onde a gente tá falando, tipo assim, só tem homem e a galera mais velha. Você sente isso uma vantagem ou quanto isso te atrapalhou? Como é que é estar nesse ecossistema de piloto? Ah, então. Uma coisa que nunca teve até, que eu vou comentar, machismo. Nunca teve. Tipo, a galera até já brincou quando abriu o capô lá, Aham. que eu postei no Instagram, TikTok, a galera comentando os meninos. Não, deixa que eu lavo a louça e tal, deixa que eu limpo a casa, só zoando, assim. Aham. Mas no meio nunca teve nada de machismo. Então, porque às vezes é algo que até, sei lá, acaba que tu fica meio assim, né? Preocupada, né? Preocupado nessa questão, mas nunca teve, então sempre foi muito tranquilo pra mim. Mas os pilotos também, eles me trataram muito, muito bem desde Foram o muito começo. receptivos, né? Igual você falou do baixo Muito. assinado, porra, muito maneiro. Exato, eles sempre me trataram muito como uma filha, como uma irmã. Eles Irado. me chamam, tipo, de maninha, a princesinha do drift e tal. Aham. Muito legal, então nunca teve isso. Só que se jogar na pista com os caras, sabe? Sim, E homem, querendo ou não, é mais agressivo, né? Tipo, né? tá, nem aí, né? Mas tava nem aí, eu sempre fui, sabe? Não foi jogou. algo que... Que pesou na sua cabeça. Exatamente. E aí, explica hoje, assim, o que passa na sua cabeça de metas no mundo... É o drift, né? Você falou que você começou na moto, aí foi pro drift. É o drift que você quer fazer até o final. E aí, qual é a inspiração do que você quer chegar no mundo do drift? Que você ainda tá muito nova, né? Tem Tá ainda 16 na anos. escola e tal. O que você pensa em fazer daqui pra frente? Então, futuramente eu penso em andar lá fora. Lá É fora, meu né? sonho. Mas com certeza eu penso em experimentar outras categorias, não só o drift. Tipo, o drift é meu foco. Mas se, sei lá, for pra testar uma Fórmula 4, uma Porsche Cup, Irado. mais que dentro, sabe? Fazer Tipo, corrida eu tenho também. vontade, assim, de experimentar. Eu acho muito massa. Topo tudo, né? Se tiver um motorzinho, dá pra brincar, né? Exatamente. Kart, tudo. Mas o meu futuro, assim, que eu quero pro meu futuro é andar lá fora, correr lá fora. Irado. E aí você tem um sonho de um carro novo? Você Cara, almeja muito, tipo, esse é o carro que eu quero pro pior drift, que um carro que eu gostei dos muito, sonhos. pior que foi o Nissanzinho. É? O 370 eu gostei muito, assim. É um carro que eu fui vestir mesmo esse final de semana, que eu tô vestindo, que eu fui ganhar confiança esse final de semana. Mas é um carro que eu gostei Tá muito. Eu não gostando. andei em muitos outros carros, sabe? Aham. Porque eu acho que pra você ver que é um carro que você almeja muito, que você tem muita vontade Você de tem andar, que sentir você ele, tem que né? sentir, sabe? Um carro que meu professor sempre fala que é o carro favorito dele é um Silvia S15. Então, eu Você ainda tenho não uma... sabe se é o seu carro dos sonhos, tem Exatamente, que porque testar. depende de cada piloto também, né? Sim. Não é... Cada um tem um gosto. Tem piloto que prefere um Silvia S15, tem piloto que prefere uma BMW 36, tá ligado? Aham. Então vem de cada um. Tá, e aí eu quero entender, porque você tem um diferencial. Além de você ser mulher tão nova no mundo do drift, você também entrou muito bem no mundo digital. Tipo, você tem seu canal no YouTube, 300 e poucos mil inscritos, fez vídeo viral, no seu Instagram também, quase 1 milhão de seguidores. Então, como é que você ainda encaixou isso no meio de tudo isso? Da onde veio ser ativa nas redes sociais e crescer nesse meio? Então, meu sonho de pequenininha sempre foi ser youtuber. Eu tinha até um Antes de ser Nossa, piloto? antes. Eu andava de moto, mas eu não gravava coisa de moto. Eu gravava, tipo, trollagem com a minha prima. Eu fazia Aham. trollagem, aí, por exemplo, minha mãe dormia, eu ia lá, pegava espuma, creme cheese. Não, creme cheese não, De barbear, espuma de barbear? Não é nem Chantilly, chantilly. Aí, sei lá, minha mãe dormindo, eu passava. Aí, sei lá, desafio Isso de antes quem... de você... Com quantos anos? Eu tinha, acho que uns 7 anos. Caraca, tudo seu foi muito novo, né? Você novinha já era muito pra frente. Fazia slime. Aí quem conseguia ficar mais tempo com gelo e sal na mão com a minha Eu lembro prima. desse desafio. Nossa, muita coisa assim. E então sempre foi um sonho. E aí, quando a gente decidiu montar o carro de drift, fazer a minha primeira pilotagem, um cara que confiou não, Acreditou? que acreditou em mim desde o começo foi o Mael da 048, que foi quem pilotou meu carro. Então, antes de eu começar a fazer drift, o pai tinha conversado com ele e tal.
pô, o que você acha de fazer um projeto pra minha filha? Ela quer começar no drift. Ele topou, assim. Irado. E vai que não der certo, tá ligado? Sim. Ele topou. E aí, meu primeiro vídeo do canal foi lá decidindo as cores da plotagem da minha BM e tal. Eu tinha 11 anos. E meu primeiro vídeo do canal já monetizou. Ele já pegou muita view, então. Já, porque imagina, cara, eu tinha 11 anos e ia começar a fazer drift. E pegando uma BMW, a galera Exatamente. vendo você tunar. Mas você lembra quantas views pegou na época? Cara, eu acho que tava chegando a 90, por aí, 90 mil. E aí chegou a 100... Que foi uma semana, assim, foi crescendo muito Já foi rápido, sabe? Porque, cara, né, foi logo o começo. Eu acho que em um mês eu já tava com 10 mil seguidores no YouTube. E aí seu foco no começo foi o YouTube. Foi. E aí eu comecei... Na real, eu postava algumas coisas no Instagram, de moto, de kart, mas eu não era tão forte. Uhum. E aí, conforme foi indo pro YouTube, eu fui alimentando o Instagram também, né? Mas hoje seu Instagram passou o YouTube. Passou. O que você diria que aconteceu aí? É porque eu foquei muito no YouTube na pandemia, assim. Uhum. Por exemplo, quando teve aula online, tinha vezes que eu gravava vídeo pro YouTube, gravava 7 vídeos num dia. Caraca! Teve uma época que eu tava postando vídeo todo dia no YouTube, tava crescendo Entendi. muito. Só que aí quando voltou as aulas, que foi quando me pegou, sabe? Voltei meio perdida, porque todo mundo, na real, voltou meio perdido pras aulas, Sim. porque ninguém tava acostumado online e era muito desorganizado, Sim. sabe, na época. Agora eu tô estudando online, mas é outra coisa, né? Nem se compara com a online que teve, porque era pra ser 15 dias e, né? E ficou meses, a galera entendendo como era. Exato. E aí, então, você até falou da escola. Então, como é que você equilibra hoje? Essa rotina é mais online, fazendo a escola, aí você consegue viajar e fazer... Porque eu imagino que isso atrapalhou em algum momento. Exato. Né, que- Ano passado eu fui pro ensino médio. Uhum. Foi algo... Porque ensino médio é muito mais puxado Sim. do que fundamental, sabe? Então, assustou muito. Tinha prova toda quinta-feira, Toda quinta-feira eu tinha 2 provas, aí terça eu tinha aula das 7 às 6 horas até 6h20 da noite, assim. Então, e o tempo que eu tinha, eu não conseguia nem treinar no simulador, não conseguia nem fazer academia. Porque o tempo que eu tinha, eu tirava pra estudar. Porque eu faltava muito, né? Sim. Então eu perdia muito conteúdo. Então, o ano passado acabou que foi um ano meio estressante, assim. Não consegui voltar totalmente com o YouTube também, Sim. por conta do colégio. E aí, esse ano eu optei em ir pro online, porque ia ser muito mais tranquilo. Eu ia viajar, eu ia poder fazer aula onde eu estivesse. E ia ser muito mais tranquilo, Sim. sabe? Não ia ter aquela cobrança, aquele negócio, sabe? E eu não queria deixar os estudos também, né? Certo. E eu pensei muito também, porque meu Deus, eu gosto muito dos meus amigos do colégio. O bom também é que eu convivo com muitas pessoas. O bom do meu trabalho é que eu convivo com muitas pessoas, vejo muitas pessoas. Então foi Uhum. algo que não me afetou. Mas quando eu saí, eu pensei muito na minha carreira. Tipo, meus amigos não vão dar o meu futuro, sabe? Eu pensei nisso. Eu vou dar meu futuro. Então eu que vou Visão atrás. demais, hein? E quem é amigo de verdade fica, sabe? Perfeita análise, com 16 anos, incrível escutar isso de você. Porque eu Obrigada. acredito muito nisso, e aí até ia te perguntar, tipo assim, hoje a gente tá falando de você tá no mundo do drift, né? E a pergunta que eu ia fazer é assim, o que você pensa de faculdade? No sentido de você vai fazer algum curso ou algo que você acha, acabou a escola e você vai aproveitar para ir all-in no mundo do drift? Então, sobre a faculdade, eu vejo que seria algo que iria me atrapalhar. A focar no que você quer fazer. Exatamente. Se o colégio já me atrapalhava nas minhas coisas, por exemplo, eu perdi a oportunidade de testar a categoria nova. Entendeu? Tipo, a NASCAR chamou uma vez pra testar e eu não pude porque não tinha a segunda chamada das provas que eu ia fazer na semana. A NASCAR te chamou pra É. testar o carro. Exatamente. E aí eu não pude por conta do Caraca. colégio. Imagina, é uma Que grande loucura. oportunidade. Eu perdi muita oportunidade no Sim. passado por conta do colégio. Então, fazer faculdade, acho que ficaria muito puxado. Mas eu até pensei em fazer engenharia mecânica. Mas, Pra te ajudar em pensando alguma coisa. assim, engenharia mecânica sairia muito do foco que eu quero. Eu acho que seria muito mais fácil, muito melhor eu fazer um curso, sabe? É, um curso que te prepare especificamente pra alguma coisa que você quer. Exatamente, porque engenharia mecânica não vai focar num carro de drift, tá ligado? Sim. Mas e aí vem minha outra pergunta. Você acredita... Como é que você vê esse hoje o lado financeiro? É que você é muito nova ainda pra talvez visualizar. Mas o drift é uma categoria que você sente que você consegue viver do drift? Só se tu tiver patrocinadores. Patrocinadores. Porque a Porque competição só não, andando... ela não tem- premia os pilotos tanto. Então, Como é que até funciona? premia, só que Não é tu algo tem que que estar você lá em cima, viveria. tá ligado?
Exato. Você tem que estar lá em cima pra ser premiado. E não é algo que não consegue, que você não consegue sustentar, sabe? Entendi. Que é muito mais gasto do que você ganha, assim, na premiação. É muito mais. Porque vai lá, o carro quebra, pneu vai muito. Muito caro. Por exemplo, lá no Mega, eu dava 2 voltas e acabava o pneu. 2 voltas acaba o pneu. Acabava o pneu. E aí teve até uma Caramba. volta que eu até fui tentar dar a terceira volta, na última curva, lá na última lançada, estourou meu pneu, e aí ficou só o aro, assim, né? Estourou o pneu, ficou o aro, e eu continuei até. Caraca, só no ar. O bom é que minha roda é forjada, a roda da Giza é forjada, e aí segura, foi, né? deu tudo certo. Não Mas fazer quebrou nada. drift com a roda estourada é loucura. No aro? Ah, é porque era a minha última volta de armap, Sim. eu ia aproveitar, né? Eu não ia perder. Caraca, que loucura. E aí o pai, pô, tu continuou, maluco, não sei o que. Eu falei, eu continuei, era a minha última dele. Não, tá certo. Então tu diria que, assim, dá pra viver, mas tem esse desafio onde você tem que trabalhar mais com o lado de patrocínios pra isso meio que sustentar. Então, eu não digo que dá pra viver, sabe? Porque é muito custo. Automobilismo é muito custo, É muito muito custo. caro. Entendo. E eu digo até, a primeira coisa que tu tem que ir atrás é pneu. De Tá. patrocínio. Você quer uma aguinha? Ah, eu aceito. Obrigada. Entendi. E aí eu tenho uma pergunta que eu não sei se você vai entender. Quer dizer, não sei se seus pais, é até maneiro porque você tá com a gente na NG, né? E você tem hoje a independência financeira com a app lá, você consegue controlar o seu dinheiro. Mas você diria que você consegue dizer o gráfico pizza de como você faz dinheiro hoje em dia? Tipo assim, quanto por cento, não é valores, né? Só por cento. Quanto por cento vem dos patrocinadores, quanto por cento vem do campeonato, quanto por cento vem do seu lado digital, de ser influenciadora? Então, Você sabe mais ou menos? É que esse ano a gente começou diferente, veio com patrocinadores novos. Aham. Então, tá bem mais diferente. E sobre essa questão, tem até que ver com o pai. O pai que entende mais. O pai que entende mais, ele que cuida mais Do lado da parte financeira. Porque eu já tenho colégio, Exato. aí é gravar. Porque o pai e a mãe, eles sempre tentam aliviar o máximo possível pra De mim. você. Até ano passado foi muito estressante por conta do colégio, sabe? Entendi. Então, por isso que a gente optou também em ficar online. E como é que funciona? Você recebe uma mesada, então, do seu próprio dinheiro? Aham. Eles meio que te ajudam a organizar e todo mês Exatamente. eles te dão uma mesada do seu próprio dinheiro. Exatamente, eu tenho, tipo, a minha mesada pra. Eu ganho, que você vai fazer, eu ganho né? meu dinheirinho pras coisas que eu vou fazer e tenho dinheiro também pra cuidar da minha carreira, né? Porque daí é ir pra campeonato. Campeonato, pô, gasta muita grana. Porque. Opa, me desfoquei, foi mal. A gente vai Porque- entrar no desfoque. já, já. O remédio TDAH É. também. Mas enfim. Aí tem a cegonha pra levar o carro. Aí o carro quebra. Aí é hotel, né? É hospedagem. O custo do avião pra ir. Passagem. E aí não é, por exemplo, tem o mecânico, Não é tem só a você. videomaker. Então é muito custo, sabe? São, tipo, 3 Então- pessoas no mínimo indo viajar, cara pra caramba. né? Exatamente. Então é algo que o campeonato também não só o campeonato sustenta, sabe? Entendi. É algo que tem que ter patrocinadores. E por tem isso que ter você outras coisas atrás. se vê indo pra outras categorias, que talvez seja mais rentável. Uma Porsche É, Cup, às vezes. Exato, né? às vezes não é nem isso, é tipo a questão que eu realmente tenho uma vontade assim de experimentar, sabe? Mas- É diferente. Você é uma pessoa bem ativa, né? Nos Eu sou. esportes e tal. Topo tudo. Eu ia perguntar isso. Fora do mundo do automobilismo, o que é que você curte fazer, assim, de fato? Então, ano passado eu tinha até começado a surfar. Fui na Surfland uma vez. O bom é que da Surfland as ondas já vem perfeita, hackeado. né? Tava lá agora. vim de lá. Exatamente. Aham. Mas eu ia direto, pô, Campeche, eu ia com. Já fui com o Natan Natan. também. Tu gravou com o Natan. Sim. E eu tenho amiga que mora lá também, então. Só que é muito mais difícil na Praia de praia verdade. mesmo, porque as ondas não vêm perfeitas. Perfeitinho. Mas eu tava aprendendo, assim, era algo que eu tava gostando bastante. Skate eu sei andar, até pedi pro Gui Curi Aham. pra ele me ensinar algumas coisas, porque eu acho muito legal. Irado. Cara, eu gosto de aprender coisas novas. Salto de paraquedas também, já saltei. Tenho vontade de fazer aula, eu e o pai. Eu também. A gente Pode podia fazer combinar, vamos junto, combinar. Tô vindo pro legal. Brasil, a gente organiza. Exato. E então, no seu tempo livre, você diria que você é uma pessoa mais ativa do mundo vida real, Exato. não tão digital. Exato. Você não consome tanto. Desde pequena eu sempre fui mais ativa do vida real, assim, do mundo, assim, sabe? Então, e mesmo sendo mais ativa do mundo, você foi pro lado digital, bem. Fui. Você não tinha referências? Tipo, por que você... Cara, uma coisa que eu nunca fui é de ver YouTube, ficar assistindo série na TikTok. Netflix e Nem tal. Eu série? sempre fui mais. Sei lá, nunca curti tanto Aham. assim.
Mas depois que eu comecei a gostar mesmo, eu assistia uma galera, assim, no Drift fora, algumas pessoas Os aqui, gringos. só que era muito menos, sabe? Entendi. Era muito menos. Então, por exemplo, a minha intro do meu primeiro vídeo do canal é a mesma até hoje. Até sabia? hoje? Até hoje. Fala galera, eu sou a Valentina Piazzi, estou aqui para gravar mais um vídeo pra vocês, então, bora lá? Foi Let's a go. primeira, muito massa. E você tá falando que não assiste série, mas tem uma que não é possível. Você não começou a assistir Drive to Survive da Fórmula 1? Eu comecei. Não lembro quando que eu comecei. Mas eu assisti a primeira temporada, o primeiro. Não sei, eu assisti acho que uns 3 episódios e aí não vi mais. Tem que É que, ver. tipo, Só mano, vai melhorando. É igual a do Senna, velho. Eu tô louca pra ver. Você não terminou? Eu não terminei. Nem começou? Não, nem comecei. É porque o pai quer ver comigo. E vocês não têm tempo pra não sentar tem junto tempo, e assistir cara, série. não tem. Porque daí ou tá um em Balneário, outro em Floripa, e aí nunca bate assim, sabe? A gente Então, não consegue deitar e assistir. Como é que é essa rotina sua, assim? Tipo, dia de semana você tá aqui em Balneário treinando, aí normalmente quantas vezes no final de semana tem competição? Quase todo final de semana, uma vez por mês? Então, esse final de semana agora vai ter um campeonato, não, um evento de drift, que é o Drift SC. É um evento que tem aqui no Speedway, tem 4 eventos por ano. É bem legal assim, vem bastante gente bastante. E a questão de treino, agora que meu carro tá acertadinho, tá bonitinho, tudo certinho, eu vou conseguir treinar mais, sabe? Aham. Porque acabou que meu carro, ele não ficou pronto, sabe? Teve que fazer vários acertos nele, aí quebrou a embreagem, e depois foi o câmbio. Eu não consegui treinar mesmo com ele. Mas agora a gente quer ver de treinar mais com ele, uma semana sim, uma semana não, sabe? Marcar esses treinos certinho. É uma rotina E é louca, puxado, né? e é puxado. E vai pneu também, com força, Vai né? pneu. E aí o E patrocínio aí salva. é pneu pra treino, é pneu pra Isso que eu ia falar, campeonato. porque drift consome pneu Por com isso que eu força. falo que o primeiro patrocínio que tu tem que ir atrás é de pneu. De pneu, Ainda senão- bem que eu tenho a Pneu Store, porque senão, Faz meu a tua publi Deus. aqui, garante o minha pneuzinho. publi. Então, maneiro. E aí vamos perguntar que você falou do TDAH, que eu acho que é um ponto que a gente tem em comum interessante. Tem também, né? E aí eu queria saber como você adapta com isso. Qual a sua cabeça com 16 anos, porque eu lembro qual era a minha quando eu tomava remédio, né, que você falou. Você tomava o mesmo que o meu. O mesmo que o seu. A gente E tava aí- conversando no almoço. E eu parei quando eu tinha uns 18 anos e eu tenho a minha percepção. Já acabei te dando um spoiler do que eu acho, mas queria saber o que você acha sobre você ter TDAH. Porque hoje em dia tem muita gente que está desenvolvendo TDAH, que de fato tá, mas por causa das redes sociais, que é tanta dopamina e a Demais. pessoa não teria o TDAH e fala que tem porque ela não consegue mais focar, mas está Exato. atrelada a outra coisa. Você, igual a mim também, Porque tipo às assim, vezes a nem gente... vai no médico, né? Mas exato, só fala, tem TDAH. Nossa, a mãe ficou um ano assim, Pesquisando, entendendo. pesquisando, indo atrás, indo em médico, fui até em forno e tal. Aham. E aí, como é que foi? Então, foi algo que, querendo ou não, o TDAH sempre fez eu ter muita dificuldade no colégio. Colégio, também, perfeito. Porque eu tinha muita dificuldade em aprender. Matemática, principalmente, assim. Mas eu tinha muita dificuldade em Isso é aprender. engraçado, eu te comentei, né? O meu era o inverso. Era o... Eu tinha dificuldade com tudo menos matemática. Eu não estudava e ia bem. Ia bem. Pra mim já era Era o diferente, inverso. era matemática. Mas, tá, continuando com onde que eu tava. Você estava explicando como é que foi entender que você tinha TDAH e isso dificultava você aprender na escola. Ah, tá. E aí, tá. Uma coisa que me ajudava, na real, que me ajudava muito, era escrever. Por exemplo, o professor tava explicando a matéria. Eu ia lá, já escrevia o que o professor tava falando, porque era um jeito que me ajudava A decorar. a decorar, a aprender e tal. Só que, na hora da prova, uma coisa que sempre acontecia era o nervosismo. Sempre ficava ansiosa, dava branco e tal. Só que é que o TDAH, ele puxa a ansiedade junto, né? Não é só o TDAH. Acaba que o TDAH, ele... É porque você, de certa forma, é uma pessoa hiperativa, né? Então é na base da pressão que a gente funciona. vamos dizer assim. Exatamente. Então, eu chegava na hora da prova, dava branco, ficava ansiosa. Nossa, dava direto crise de ansiedade em mim, assim. É. Eu nunca tive uma conexão muito grande com ansiedade. Na real, pra dizer, eu nunca tive ansiedade. Tipo, sentir ansiedade sobre algo, sim, mas assim, ter ansiedade eu Que nunca bom. senti. Mas é interessante você trazer essa perspectiva. Eu acho que até porque eu sempre me cobrei muito. Eu acho que essa questão Eu também. aprendi a não me cobrar muito. Eu acho da hora a gente estar conversando sobre isso, porque eu acho que tem uma perspectiva muito de gente que tem o TDAH e justifica isso como algo negativo Mas não e é. se cobra.
né? Tipo, e aí fala, não consigo estudar e tal. Só que o que fez eu mudar minha cabeça é de fato ver, e é genuíno, não é só, fakei aqui, Eu acredito que é um super poder, é uma vantagem que a gente tem de ter o No TDAH. drift, pra mim, É o seu hiperfoco, né? Meu Tipo, hiperfoco. quando você acha que você quer focar, você tem um foco que ninguém é igual. Absurdo, entendeu? absurdo. E se você pegar grandes pessoas assim da história, empresários e tal, uma grande parcial, não sei quanto por cento, mas assim, mais que 50%, 60% ou 70% tem TDAH. Então, é isso. Eu acho que na fase da escola a gente toma um remédio igual você tá tomando agora, mais por uma pressão social. Minha mãe falou muito isso comigo na época. Não queria que você fosse mal na escola, os amigos falavam, é burro, ou repetiu de ano e tal. Então, só deu remédio pra você meio que se enquadrar nesse sistema. Sim. Mas sempre pensando que assim, a hora que eu conseguir tirar, eu quero parar, pra você não pensar que, tipo assim, você só funciona se você tomar o remédio. Até porque esses remédios têm efeitos colaterais bizarros, né? Você deve usar e entender, né? Sei lá, tira sono, tira fome. Fome. Me tira Corta muita total, fome. né? Exato. Você pularia almoço, janta. Não, quer ver campeonato? Tipo, pra mim, eu já não como muito. Campeonato mesmo, mas campeonato é mais por conta da adrenalina. A adrenalina acaba que é o alimento, sabe? Tipo, Eu sinto que é isso. A eu não gente funciona consigo na comer. pressão, né? Exatamente. Campeonato, por exemplo, campeonato domingo, se eu não me engano. Eu comi 2 franguinhos, assim, desse tamanho. Uhum. 2. Desse tamanho, assim, eu comi 2 franguinhos. E foi isso. E aí só fui jantar depois da noite. E você nem lembra que você precisava comer. Não, nem lembro. Eu não consigo. Sim. Tipo, eu tive que comer só esses 2 franguinhos porque minha mãe, tipo, foi boca Falou, abaixo, come, assim, sabe? come. Come. Mas é isso. Então eu acho maneiro conversar sobre isso, porque tem muita gente que talvez de fato tenha TDAH e se coloca numa posição muito de tipo, putz, então eu nunca vou conseguir aprender direito, focar e tal, mas é ao contrário, aprender a usar ao seu favor Como justamente para você ser fora da curva. E acho que você também é mais um exemplo desse. Fora né? da curva. Literalmente. Essa foi boa. Essa foi boa. Boa. Mas é isso, o TDAH, tipo, eu tinha dificuldade no colégio, só que foi um superpoder pra mim pro drift, sabe? É um hiperfoco fora do normal. É igual quando eu te falei, pô, o que que eu vou fazer pra conseguir ir bem? Se eu conseguir dar só 4 voltas juntando com sexta. Fiquei treinando na cabeça. E lá eu focadaça, entendeu? Isso é muito E quando eu cheguei, pô, meu foco é bizarro, assim. bizarro. Eu E sou aí- outra pessoa É. quando eu tô andando. Então, eu queria perguntar isso também. Você não sente que a gente é um ambiente, quando existe uma pressão, a gente funciona melhor? Se não tiver nada empurrando a gente, um compromisso, nada que tenha uma meta clara, Concordo. você só procrastina infinito. Concordo. Por exemplo, estão falando pra você estudar isso, aprender isso. Se tu não tem vontade, não vai. Vai ficar lá. A não ser que alguém fale, amanhã vai ter a prova sobre isso, aí você fala, aí beleza. eu tenho que agora descobrir tudo sobre essa matéria. Exatamente, mas quando é algo que a gente quer ir atrás, quer Sim. realmente aprender, pô, Aí você foca, vai né? fundo. Exatamente. Boa, tem uma parada que eu sempre pergunto no backstage também, que são as previsões do futuro, pra daqui 5 anos. Pra daqui 5 anos? Que é pra gente pegar esses cortes e falar que, pô, a Valen acertou pra caramba. E aí pode ser sobre sua carreira, sua vida ou até sobre o mundo. Então acho que é mais fácil pensar você daqui 5 anos de carreira. Você tá com 16, você vai estar com 21. Então, tem um ponto que é muito bom comentar. Você não pode dirigir na rua, né? Não. Não posso. Você não tem uma carteira, Sabia que eu né? não tenho nem vontade de dirigir na rua? É algo pra mim muito... Não, e nem precisa. Passar Só no se trânsito, estressar, né? Só se exato. estressar. É bem mais legal ficar fazendo drift do que tá no trânsito. Exato, não dá pra fazer drift na rua mesmo. Mas, ou seja, o seu pai tem que te levar pra corrida de drift dirigindo. Você Exato, não pode dirigir fora da pista. exatamente. Isso é muito Mas louco. é algo que nem tenho vontade, assim, pra mim é tranquilo. Eu ia me estressar mesmo. E eu acho que não seria... Prazeroso, né? Quando eu for dirigir na rua, eu tenho muita noção de não fazer merda, assim, sabe? Aham. Porque às vezes a galera acha, ela é Vai piloto querer- de drift e vai querer fazer merda na rua. Mas é uma coisa que eu nem penso. Tipo, por eu ser profissional nisso, sabe? Eu corro no brasileiro e tal. É algo que eu não vou fazer, entendeu? Tipo, é na pista, na rua Sim. é outra coisa, sabe? Mas é muito cômico isso, né? E, tipo, você pilota ganhando aí as paradas e você não pode dirigir um carro. na rua. Exato. Não, quando eu fui tirar a carteira, a gente tava até pensando numa ideia de vídeo. Tipo, sei lá, fingir que eu não sei dirigir e aí já chegar fazendo drift. Quer que eu te dê Fazer a baliza no ideia? drift. Tu tem que ir lá pros Estados Unidos e fazer esse vídeo lá. Porque, Acho tipo, não te massa. atrapalha em nada. E tirar a carteira lá é muito fácil. Você só tem que passar numa prova escrita antes. Então, é bem tranquilo. Você passa, pode botar até espanhol. Aí você vai passar nela. Aí você marca a prática.
e é no outro dia. Você não precisa fazer autoescola igual aqui. Então, Aham. tipo, você não vai gastar Bem muito mais tranquilo. tempo. E aí você pode ir na hora da prova sabe- ser reprovada mesmo. Sabe tipo, que a gente. Não sei se tu já viu aqueles vídeos da galera, eu não sei se é no Japão, na China. Acho que é no Japão. De, sei lá, fingir que não sabe dirigir Sim. e tal, tá com o instrutor Aham. do lado. E aí tá, não consegui dirigir, o instrutor, não, faz tal isso, tal E aí aquilo. do nada E aí do nada sequela. começa a fazer drift e tal, e o instrutor, Sim, eu já vi. Eu acho que você tem que fazer isso cara, lá eu fora. acho muito, muito. Sei lá, uma baliza no drift. Aham. Eu faço baliza no drift muito bem. Teve uma vez até que a gente fez um vídeo, colocou uma caminhonete aqui e uma caminhonete aqui. Aí eu vim fazendo drift e estacionei no meio delas. O quanto você confia nessa sua baliza? Que você não erra ela. Cara, 95%. Sei lá. Então eu acho que eu confiaria muito. nos seus 95% que a gente podia fazer um vídeo. Eu na frente do carro e você Com encaixando na certeza, baliza. com certeza. Bora? Será que vai ser esse o pós aqui? Eu topo. Você topo. topa que você tá dentro do carro. Eu que Eu tenho que topo. pensar que eu vou estar na frente. É verdade, né? Se você não, errar, não, meu não amigo. sou eu que decido agora, né? É bem dele. Eu vou pensar quando a gente acabar aqui. Mas então vamos lá. Previsões daqui 5 anos. Você vai estar com 21. Eu pensei isso porque 21 é a maioridade lá dos Estados Unidos, né? Você vai estar lá fora? Você acha que daqui 5 anos você está competindo lá nos Eu States? acredito que lá fora. Então, pra chegar direto na Fórmula Drift, não é nada fácil. A gente tem 2 pilotos aqui do Brasil que foram lá pra fora correr, que já foram direto pra Fórmula Drift. E eles falam, até tava esse final de semana com um deles, o Diego Iga, no domingo. A gente foi jantar e tal, e eu conversando com ele, assim. E aí eu perguntei sobre o campeonato lá fora. E ele falou que ele achava que seria algo muito fácil, sabe? Algo que, pô, ele ia Só ia participar, chegar chegar lá e o primeiro e segundo lugar era dele já. Entendeu? Ele achou que seria isso. E não é isso, sabe? É outro nível. Outro nível. Eles falam que você tem que reaprender a fazer drift. Que loucura. Então é muito mais avançado que o cenário competitivo aqui. Exatamente. Então eu penso que, pô, quando eu for lá pra fora, primeiro começar um campeonatinho menor e tal, uma categoria antes da Fórmula Drift e tal, pra daí, quando eu tiver evoluindo, tiver melhor e tal, conforme for passando, eu ir Sim. pra Fórmula Drift, sabe? Então daqui 5 anos você acha que você conseguiu chegar lá. Amém? É isso, Amém, amém. amém. É isso, a gente vai pegar esse corte. Profetizando já. É isso, o que mais? Daqui 5 anos você ainda tá com esse carrinho? Com esse carrinho, acho que não, hein? Vai estar com qual daqui 5 anos? Só Bah. profetiza, vai. Silvia S15, É? eu penso, tá? É uma coisa que eu e meu professor de drift, a gente conversa Comentam muito. sobre. E o que mais? Daqui 5 anos o mundo. O que você acha que vai acontecer? Sei lá. O Pode mundo viajar. vai estar um baita aquecimento global, assim. Você acha Tipo, que vai estar nossa, tipo, muito quente. insuportável de calor? Eu acho que vai estar insuportável de calor, hein? É porque aqui Tá já cada tava vez calor. pior, é. velho. Tá muito quente. Deu 40 e poucos graus, não sei aonde. Foi a maior temperatura, né? Aqui no Brasil, aqui 45, 46, eu não não lembro. acompanhei, mas eu sei que lá fora também tava punk. Então daqui 5 anos tá mais quente. Muito, eu acho. Eu acredito. E o que mais? E Ah, acho que vai descongelar lá em. As geleiras, As né? geleiras vai cada vez congelar mais. Subir mais o nível do mar. Exato. Que Eu mais? acho que daqui 5 anos você tá com 5 milhões de seguidores no Instagram. Caraca. Foi Amém. o que eu quis jogar, tô profetizando Amém, aqui. amém. Eu acho que sim. No Instagram Tá. você vai ir pra outras 5 milhões. modalidades e daqui 5 anos você já bateu 5 milhões no Instagram. Amém. Que é grande, é gigante. Caraca, pô, 5 eu acho milhões que- é muita gente. Acho que é possível. O que mais? Tem alguma? Acho que é Eu isso. vou Qual botar- categoria eu- você já vai ter testado daqui 5 anos? Uma coisa que eu lembrei agora é, tipo, tá conseguindo fazer o que os meus pais fazem por mim. Retribuir eles já, daqui Retribuir 5 eles. anos tá retribuindo o que Exatamente, eles ter fazem. meu dinheirinho e tal, eu consegui retribuir o que eles retribuem pra mim, sabe? Que é... Eles dão muita vida pelo por Nossa, você, dá até né? vontade de chorar aqui. Tipo, Foda. é demais. Mas deu pra sentir muito rápido aqui, né? Eles principalmente seu pai também, né? Eu não sei a relação Deu muito da sua sangue. família toda, mas todos vocês parece que eles vivem em prol de você de fato. Total, assim, né? eles dão alma, sangue, eles dão a vida assim por mim, sabe? Irado, Muito legal. bonitinho. E o pai é o lado pista, loucura e tal, e a mãe é mais o lado, não,
comer e tal. É que eles... Emocional e racional. Exatamente. E eles falam que eles têm uma filha, mas gastam como se tivessem 2 filhos. É, Ou eles gastam coisa de menina e de menino comigo. verdade. Porque imagina, Caraca, tu entrou É nos dois maquiagem, é aspectos. roupa e não sei o quê. E carro. E aí carro, pô. Caraca. É peça de carro, é não sei o que, carro novo e pai. Não, então, e tem um terceiro filho, que vocês têm um macaco, né? Temos um macaquinho. Isso Pet. é o meu sonho, cara. É Juro. teu sonho? Meu sonho é ter um macaco. Ah, é muito massa. Eu quero conhecer. Ele tá aqui? Ele tá. Eu vou conhecer ele hoje? Vai conhecer. A gente vai trazer ele depois. A gente Boa. vai comer uma carninha também, né? Boa, a costelinha do, A do do pai, Joe a é do top. Joe é incrível. É top. E... Já ouviu falar, né, da costela do Então, Joe? venderam muito bem o peixe. O peixe não, peixe. literalmente a costela do boi. Mas vamos ver. E pra fechar, tem alguma frase motivacional que te inspira, assim? Tipo, hoje que você sente que faz você querer... Ou uma pessoa, se for muito do Ayrton Senna também, mas assim, tem uma inspiração que meio que te move hoje nas competições, que faz você querer tanto correr atrás, ganhar. O que é que... Que me inspira, assim, É. um piloto. Pode ser um piloto, uma frase e tal. Por que você acha que você dá essa vida no esporte? Então, o que te dá o gás? Esse negócio, tipo, essa vida que eu dou pro esporte, tipo, essa vontade, sabe? É porque é um sonho meu. Então, pô, imagina, eu comecei com 11 anos. Sim. E foram 2 anos também que passaram, que foram anos muito difíceis, tanto com carro quanto com pessoas em automobilismo, porque automobilismo é muito... Tem uma patotinha, né? Exato, é muito complicado, assim. Então, tipo, ter passado por esses 2 anos muito complicados faz eu querer Dá a volta por cima. exatamente, tipo, ter mais sede, mais fome por isso, sabe? Então, e conseguir, sabe? E eu sinto que eu tenho um propósito, sabe? Em ser piloto de drift. Tipo, não é por acaso que eu piloto. Eu já ouvi profecias, assim, tipo, o pastor já falou pra mim, já veio gente, assim, que hoje é amigo meu, falar pra mim que, sabe, Jesus usar a pessoa pra falar. Passar mensagem. Exatamente, sim. pra passar mensagem. Falando que eu tenho um propósito nesse esporte, sabe? Pô, com Então- certeza você é uma inspiração pra muitas meninas, Então, tipo... Exatamente, que te veem, cara. É incrível, bizarro. sabe? Inspirar mulheres, Sim. sabe? Isso é muito incrível. Muito foda. Inspirar mais mulheres. Tirar essa barreira. Porque como é um esporte muito masculino, acaba que as meninas ficam meio... Será que eu começo? Uhum. Tipo, quem que vai me apoiar e tal, né? Pô, só tem eu de mulher e tal. Então é algo que eu inspiro, eu quebro barreiras, né? Às vezes quando tem menina que tem, foi algo que eu nunca tive, assim, nunca pensei nisso, assim, Uhum. sempre foi muito tranquilo pra mim. Mas tem mulher que pensa, sabe? Então acabo que eu enfrento essas barreiras, eu quebro essas barreiras para as mulheres Você tá participarem. abrindo portas, literalmente. Mas o que me inspira mesmo a continuar e tudo isso é Deus, sabe? Foda. Eu vejo que eu tenho, que não é por acaso que eu piloto e tal. Tem um propósito sabe? Eu por tenho trás. um propósito por trás. E quem me inspira muito a continuar e tal, que vê o quão batalhador que foi no esporte e mesmo com dificuldades e tudo mais, tava lá e treinando e chegou onde chegou, foi o Ayrton Senna, sabe? Com o carro que tinha, com tudo, sabe? Sim. Então, tipo, ele é uma inspiração, sabe? Maneiro. Olha os carros que ele andava, era outra coisa, era Sim. meu Deus, era uma gaiola antigamente, era um negócio horrível de andar. E ele, pô, ele tirava literalmente leite de pedra, Sim. sabe? Então é uma inspiração. Ele, a positividade dele, tudo, E é muito sabe? louco, porque, assim, eu sou um pouquinho mais velho que você e já não viu o Ayrton Senna e também tinha ele como referência no kart, e ver você hoje também com 16 anos, a gente trocando ideia aqui, ver que ele ainda se mantém como uma referência pra você. Com certeza. É histórico, incrível, cara, né? o Tipo, cara um herói é- mesmo, geracional, que É Gold, é independente, sensacional, mano. ele tá lá. E os meus pais também, né? Sim. Por eles sempre estarem dando a alma e o sangue ali por mim, é uma coisa que me inspira muito também, sabe? Muito E foda. fazer eu continuar.
Então é isso, Valen. Eu preciso ter tempo do sol pra fazer um drift com você, a gente fazer um desafio muito louco. Muito obrigado por me receber aqui. É nóis. Na sua pista, no seu carro, na sua casa, literalmente. Nossa, foi sensacional. Foi irado. Gostei muito de conversar com você. Foi bom, o papo pra mim foi incrível. Espero que você continue com esse episódio inspirando outras mulheres a entrarem no automobilismo Isso também. aí, bora entrar na Ou os automobilismo, meninos galera. também, que nunca entenderam de drift e agora entenderam um pouco mais de como Exato. fazer. E é isso. Então a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, comenta o nome do próximo convidado e falou!